no A Cruzcast. Olha, o episódio está bonito. Hoje, dia dos namorados. DJ, põe a vinheta dos namorados, que hoje é com as esposas. Estamos aqui com a minha esposa. Ela vai se apresentar com a Ariel, a esposa dele. A gente veio hoje falar de relacionamentos, veio falar hoje sobre vida ministerial, sobre liderança de casais. Olha, tá recheado. Fica aí, confere tudo, que Deus tem uma palavra para ti. Joana. Eu sou a Joana, casada para sempre com o David, mãe do Theo, e muito feliz por ser cristã e filha do Senhor. Amém. Amém. Eu sou a Elane, casada para sempre com a Ariel. Nós temos o Levi, de 6 aninhos, né? E é um privilégio servir a Cristo. Né? E estamos muito felizes de estar aqui, né, no Dia dos Namorados, né, que somos casados para sempre. Né? Nós temos 17 anos de relacionamento, mas de casamento a gente tem 7 anos. E vai ser muito bom esse dia, né, contemplar as maravilhas que o Senhor vem fazendo nas nossas vidas e transbordar na vida, né, de quem possa vir assistir esse podcast. É isso. E eu sou o Ariel, né? Para quem não me conhece, casado para sempre com essa linda mulher, pai do Levi. E, se o Senhor quiser, pai também da Liz, né? Isso. Aproveitando aqui o Dia dos Namorados e já profetizando que vem uma menina aí. A Lara já tá no forno, é a menina dela, né? Então pronto, tem que ser logo. Sim. Amém? Amém. É isso, né? Um tema muito pertinente, né? Um tema maravilhoso, o qual a gente vive todos os dias. Né? A gente tem 20 anos de relacionamento. Né? A gente começa ali como o primeiro namorado um do outro, né? Lá da escola e tudo mais. Deus me presenteia com essa mulher maravilhosa, né? É o que me traz até aqui, né? Com muita força de vontade dela, né? E aí, a gente chega hoje aqui conseguindo ali viver uma vida voltada para os caminhos do Senhor, vivendo ali um ministério na igreja, como líder de casais. E a gente vem hoje compartilhar um pouco uma conversa bem leve, né? Para tirar os ombros, né? Mexe os ombros aí, também as mulheres estão muito tensas. Né? O primeiro sempre é assim, né? Né? A gente já fez isso há algum tempo, né? O vício de linguagem neta muito grande. Não é isso? Então vamos lá, a gente vai ser uma conversa bacana, uma conversa que a gente vai tratar de temas no qual a gente vive todos os dias. Sim. Né? Então, vamos começar pelo tema, né, de vida matrimonial. Eu queria contar a história de vocês, né, dizer ali como é que foi que começou e as intenções iniciais e agora a gente vai iniciando assim. E aí, eu começo? Pode ser. A gente tem 17 anos, né, juntos. Tu tem 20, né? 20. Pronto. Estão vencendo aí por 3. Mas, né, nos conhecemos. Eu não sou natural de Fortaleza, vim do interior para cá para estudar e assim como o David, né, fui presenteado com essa mulher de Deus, né? Deus tinha um plano, tem um plano na nossa vida e nós nos conhecemos aqui em Fortaleza, né, no improvável, né, que só o Senhor faz, porque nós sabemos que Deus ele não une pessoas, ele une propósito e tudo tem propósito. Inclusive o nosso casamento, o nosso relacionamento. Então, assim, eu vim de uma família onde o casamento era algo distante, né? Onde o meu pai dizia que namore muito, noive pouco e case nunca. Então, eu carreguei isso durante muito tempo, porque é criança e você vai aprendendo. Não tem como com aquilo que você escuta. E, pela misericórdia do Senhor, né? Ele quebrou, né, esse laço, né, essa teoria, essa maldição, vamos dizer assim. E aí, chegando em Fortaleza, eu vinha com esse contexto familiar, mas vim para estudar e, resumindo, fui morar perto da Elane, né, e como o nosso Deus é um Deus que tem propósito, como eu disse, fui morar perto dela, né, e perto de outras pessoas também, foram canais, né, para que nós viéssemos a conhecer Jesus, canais, né, de bênção na nossa vida também. E aí, certo dia eu me deparo numa padaria e vejo essa linda mulher, que era uma criança ainda, tinha 17 anos, né, quando eu vi ela a primeira vez.
E eu olhei para ela e disse, meu Deus, que menina linda. Só que eu era o Ariel de antigamente, né? O Ariel sem Cristo. Agitado, então, agitado, irmão. Agitado sempre. Um pouquinho, né? Desse jeito. Sempre, Café não, naquela época, né? café, sempre foi algo, né, que fazia parte do meu dia a dia. Justo. Não só Então, isso, né? não só isso. Então, assim, eu não conhecia Jesus, né? Então, eu vi aquela menina e eu tinha uma namorada, né? Mas estava lá pelo final, mas eu vi ela e disse, meu Deus, que menina linda. Só que não imaginava que ia ter contato, não imaginava que ia conhecer ela, porque era uma coisa que eu via numa padaria, ela passando. Era uma coisa distante. Mas fui morar em um local, em uma esquina, ela morava em outra. Quem foi canal de bênção para que nós conhecêssemos Jesus morava na outra esquina, né? Que o Samuel, né? Então, assim, amém. Se o Samuel ver esse vídeo, viu? Tô dando aí. Samuel Wagner com V. Samuel Wagner com V, Com né? V, Porque ele é né? humilde. É humilde. Então, amém. Então, assim, nem imaginava que, a princípio, o meu interesse, óbvio, foi físico. Algo que eu vi e gostei. Mas o Senhor tinha um plano. Sim. Né? E quando Deus tem um plano, tem um projeto, tem uma promessa, não tem como. Não tem como frustrar o plano do Senhor. Então, foi difícil, né? Porque no começo, como eu disse, era apenas algo química, né? Algo físico, algo que eu imaginava assim, Paixão, né? Paixão. Só que tinha algo diferente. Porque também como eu não gostava de ser desafiado e fui desafiado, né, por conta de, né, até mesmo ele me conhecer e saber que eu não levava uma vida, né, a qual ele aprovava, nem muito menos o Senhor. Então ele meio que queria, pai, né, queria barrar, né, e tinha o pai da Elaine também, que já tinha, né, observado como era o meu jeito. Mas como o Senhor estava, né, no negócio, no plano, né, então a gente passou a se conhecer e passou a conversar. E aí a gente veio a namorar, e aí depois veio o conhecer a igreja. Então aí o Senhor foi firmando cada coisa, inclusive eu fui o primeiro a ir para a igreja, né? Isso foi também uma barreira, né, no nosso começo, no nosso início, porque quando eu cheguei, eu não vou para a igreja. Aí eu, muito tranquilo e calmo, né, como sempre fui, disse, não estou lhe chamando para ir para a igreja, mas eu vou para a igreja. Você vai para a missa e eu vou para a igreja. E aqui eu não levanto uma pauta sobre religião, amém? Era contando a história como ela era. Contando a história como ela era. Então, passou 2 meses, ela segurando ali, né? Aí o Samuel foi lá e deu uma cutucada gospel nela e disse, vai, irmã, tu sabe que a igreja, né, é cheio de, né, meninas e tal, óbvio. Aí ligou o alerta na mulher. Eita. Pois então eu vou. Eu sei que o intuito dele não foi levar essa pauta, mas foi a estratégia que o Senhor trouxe para despertar ela, para ela caminhar comigo, para estar ali comigo, porque é uma construção, né? Então, um cara que era acostumado a ter 1, 2, a não ter responsabilidade nenhuma, moral nenhum para namoro, ficava, namorava, terminava, vinha outra. Então, né, quis o Senhor, para a glória de Deus, ela foi comigo para a igreja, né? E aí, estando na igreja, né, começou a nossa história verdadeiramente. E assim, aqui eu um vou ponto passar bem nela. importante, não é porque estávamos na igreja que tudo foi só flores. Negativo. Foi aí que Deus foi nos forjando, principalmente eu, né, que eu era muito dura em relação ao evangelho, porque eu tinha uma visão de crente generalizada e errada, né? Porque, infelizmente, tem muitos crentes que dão mau testemunhos. Então, a estratégia que o Samuel teve foi extraordinária. Então, você que quer levar o seu marido, ou sua esposa, ou algum familiar para a igreja, você tem que pedir o céu. Uma estratégia boa para que a pessoa não entenda que você queira forçar, mas você tem que ter as armas espirituais e também as naturais. E seja diligente, não desista. Isso, e ter persistência. Porque quis Deus que fosse logo. Mas vai ter pessoas que não vai ser logo. Então, foi a arma que o Samuel teve, né? E glória a Deus pela vida dele, porque ele foi um canal nas nossas vidas, no nosso casamento, né? Inclusive, a nossa primeira aliança foi ele que nos presenteou, né? Então, nós somos muito gratos e
como casal foi bem difícil. Mas quando Deus está no centro do relacionamento, não é ele que peleja por nós, né? Nossas lutas é o Senhor que peleja. E para a glória de Deus, pela misericórdia dele, né? Nosso testemunho impacta hoje muitos casais. Inclusive o David e a Joana, Deus também nos presenteou. Eles foram liderados da nossa turma do Casados para Sempre. Quando a gente, né, liderava, hoje nós estamos na supervisão do curso da Casados para Sempre da Videira. Então, hoje a gente vê que tem jeito, né? Nós somos improváveis e tem jeito também para o seu casamento, tem jeito para o seu esposo, para a sua esposa. Basta que você ore, né? Oração, orar e ter ação. E também vigiar e silenciar, que muitas vezes a gente quer fazer com a força do nosso braço, mas é o Senhor que faz, né? Então, assim, quando a pessoa diz, ai, ele não tem jeito, meu marido não tem jeito. Meu irmão não tem jeito, porque tá bem aqui, ó. Se Deus você fez, teve jeito. Exatamente. Né? Se você então, teve jeito. Nada para Deus é impossível, né? Como a palavra de Deus já diz. Então, é sobre isso. E é fato, né? Que gerar testemunho dói, né? Mas Deus, ele, assim, muitas vezes a gente é provado na área onde a gente vai ser canal. Então, nós sempre tivemos problema com o nosso relacionamento lá antes de conhecer a Jesus, lá antes de entender o princípio, antes de fazer, né, de entrar verdadeiramente, porque como ela disse, entrei na igreja, resolvi meu problema de casamento. Não. Se você está entrando na igreja achando que entrou, resolveu, não. Aí é com o Senhor, você faz a sua parte. Claro que tem sim. Às vezes é preciso só pisar na igreja para o Senhor fazer. Mas existe todo um processo. No nosso, exigiu um processo dentro da igreja para que nós hoje pudéssemos falar de casal, testemunhar e testificar um Deus que faz, que torna um improvável se tornar provável. Porque os nossos relacionamentos eram improváveis. E vale ressaltar que a mudança do Ariel estava em mim. Eu pensava que a mudança era sempre ele que estava errado. Não. Nós temos nossos defeitos, como todo mundo, mas a mudança dele estava em mim. E como a palavra de Deus diz, eis que estou à porta e bato. Então, nós ficamos acessíveis para o Senhor. Então, para Deus operar, a gente tem que querer também. Diferente de estar na igreja e abrir a porta para Deus entrar no teu relacionamento. Exatamente. Isso. Né? Você está preparado para abrir a porta, né? Deixar Deus modificar, mudar as coisas de lugar, né? Como diz aquela canção. E aí eu quero ouvir a versão da minha esposa sobre a nossa história. É forte. Né? Eu conto, eu sei, né? Vivi a minha versão. Né? Mas as dores, as dificuldades dela, que eu via, pode ter sido ou foram muito maiores. Conta um pouco pra gente como é que foi o nosso relacionamento, né? Eu quero ouvir também. Bom, a gente começou a se relacionar com 15 anos, Sim. né? Na escola ainda. 2 anos antes da gente. Primeiro ano. Com 15 anos. E assim, no começo, aquela coisa, né? Escola, ainda ninguém saía só, porque a gente ainda não era maior de idade, então ainda foram flores. Sim. Muita gente até chegava pra gente e falava assim, vocês não brigam. Né? Né? A gente tinha uma coisa, nós não vamos brigar. E tinha isso na E cabeça, a gente se da onde, resolvia do e absoluto dava nada, tudo certo, né? E aí várias vezes Plano questionaram de isso. Deus. Sabe, vocês não brigam? Não. Até então, não. Né? Passou um ano também, Até né? que vieram cada vez mais próximo dos 18, né? E as coisas começaram a mudar de cenário. Sim. Porque a gente ganha um pouco mais de autonomia. Ele, principalmente, né? Porque a gente, mulher, querendo ou não, os pais dão uma segurada a mais. E aí começaram a vir alguns desafios, né? De saídas e, enfim, coisas que acontecem para quem não vive no meio que a gente vive hoje e entende as coisas da forma que a gente entende hoje, né? Mas foi necessário pra gente chegar até aqui, né? Claro. Foi necessário pra gente chegar até aqui, pra gente gerar um testemunho. Trabalhar perdão, principalmente da sua parte. Então, assim, a gente passou por muita coisa, né? Situações que acredito que Com certeza. tenham sido também um pouco parecido. Situações bem chatas e tudo, mas eu não sei porquê, mas Deus já via a gente lá na frente Já tinha um e plano. ele segurou. Digo, minha filha, vamos aqui, vai dar tudo certo, né? E a gente também não era cristão. Meu pai se converteu nesse processo aí que a gente já se conhecia, né? Acho que tem 18 anos, né, que teu pai se converteu. É.
Mas assim, 19. fomos criados em Vamos lares- trazer ele aqui, né? Claro. Com certeza. Ele vai vir Tem aqui, que viu? botar aí umas 3 horas de podcast, porque meu pai fala um pouco, né? Mas aí, assim, ele se converteu e aí as coisas começaram a... Ele orava muito por nós, né? E não é ele, é Deus que faz, mas Sim. através dele a Instrumento, gente, né? A gente foi transformado e, enfim, após muitos convites, estamos aqui hoje, né? Através de uma postagem no Instagram, a Joana vê a videira e aí a gente chega até lá através de uma postagem do Instagram, né? E aqui hoje a gente está fazendo o quê? Divulgando o nome do Senhor através da rede social, Sim. através, né, dessa rede, né, que tanto impacta. ID do Senhor não diz que é a pé, né, nem de carro. O ID é ID. ID, Simplesmente isso. ID. Cancela qualquer desculpa, né? Continue, por gentileza, que eu sou falador. E aí, Nunca assim, percebi. a gente passou por muita coisa, né? E aí, sempre escolhendo estar junto, independente de qualquer coisa. E com muitos perdões pelo caminho, Com certeza. né? Faz parte. Mas eu não sei, como eu falei, né? Eu não sei explicar como, porque o meu Não tem explicação. meu Não gênio é muito de tipo assim, tá errado, pô, então tchau. Mas quis Deus que a gente chegasse até aqui, né? E aí consegui sim liberar muito perdão e a gente noivou, né? Depois de muitas coisas, a gente noivou. Com 15 E anos a de relacionamento gente- de noiva. Foi quando a gente completou 15 anos. A gente noivou com 14 e casou com 15 anos. Do dia que a gente completou Foi 15 anos verdade. de relacionamento, a gente casou. E aí, depois que Debut a gente do casou, relacionamento. depois que a gente casou, muita coisa melhorou. Mas houveram, sim, outros Sim. desafios. Porque a vida de casada, ela é desafiadora, né? Todo dia. É porque muda só o desafio, né? Mas o desafio sempre vai existir. Sim. Né? Não é porque a gente venceu um, pronto, estamos habilitados a viver o resto da vida sem mais nenhum desafio. Né? E aí, melhora assim, por quê? O que é que melhora? Né? A gente decidiu abrir a porta e a gente cria um marco, principalmente eu, né? Muito mais errado, vamos dizer assim, cria um marco e disse, daqui para trás, eu deixo a sandália do velho para entrar dentro da promessa descalço. Entendeu? Então, acessa a terra prometida de pé descalço, despido, né? Ainda foi ali, a chinela ainda ficou a marca do cabresto, né? Até por causa do sol e de muito tempo usar essa sandália, vamos dizer assim, e a gente entra e aí a gente decide simplesmente romper de contato, de idas, né? De presencial, tanto eu principalmente, né? Que tinha muitos colegas ali fora da igreja, né? Não era da igreja, né? A gente entra no GC, a gente casa num dia, no mesmo dia já busca o GC, e aí já começou a primeira situação, o GC não estava surgindo, e a quem ficou responsável para conseguir o nosso GC já demorou, a gente já sabe o que é isso, né? E aí a gente consegue o GC, entra num GC maravilhoso, GC Atos, o qual a gente lidera hoje. Mas a nossa transformação, de fato, só veio quando a gente recebeu o convite de liderar o GC. E é incrível, assim, como vocês falando e eu lembrando, que a verdade, ela liberta. Então, quando a gente conhece a verdade, a gente quer fazer a verdade, a gente quer fazer tudo certo. Quando a gente começou, a gente entrou em 2 GCs, não foi? O primeiro GC foi com a... GC, para quem não sabe, é grupo de Grupo de crescimento, crescimento, célula, isso, né? É a igreja fora da igreja, quando você se reúne através da Pessoas que vivem igreja o mesmo durante a propósito. semana, final de semana. Você escolhe o melhor dia perto da sua casa, é muito bom. E aí a gente entrou no curso de noivos, né? E nos guardamos. Passamos 1 ano e meio ali fazendo. Vamos fazer o que é certo? Então vamos fazer tudo o que é certo do que está dizendo Meu a palavra Deus. de Deus. É. Então foi desafiador demais. Foi 1 ano e meio, a gente casou. E aí foi que a gente foi fazer verdadeiramente tudo que um casal, conforme a palavra de Deus, tudo. Então, quando começa certo, não tem como terminar errado. É. Então, se você conhecer a palavra de Deus e ela liberta, meu amigo, não tem outro caminho, não. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem aí se não for. Então, Que se errar, o homem vai te moer. é isso. P para 50. É desse É jeito. desse jeito. E é isso, né? A gente tem um início, né? Muito, vamos dizer assim, fora dessa mentalidade que nós temos. É lógico que ninguém nasce com essa mentalidade já. Sim. Né? A gente vai adquirindo com o tempo, com os erros, né? E quanto mais sábio, menos erros, porque você aprende com os erros dos outros. E aí a gente consegue avançar, mas sempre o quê? Decidindo estar com Cristo. Amém. Decidindo estar com Cristo. Então, o problema não pode apartar, o problema não pode distanciar,
Mas eu tenho que dar um mérito para minha esposa, né? Dificuldade financeira, ela não dizia, não, vou procurar alguém que supra a minha necessidade. Ele dizia assim, juntos nós vamos conseguir. Com ou sem, essa vida cristã tinha esse ímpeto natural dela, dizer isso. Né? Então, quando você finca um pé, né? Claro que sempre orientado pelo Senhor, finca o pé e aí coloca, né, essa bandeira, né, do cristão, do cristianismo, que é ouvir a voz do Senhor e seguir, ainda que seja algo aos teus olhos nada a ver. Né? E a gente entra no GC, passa ali um ano, somos convidados para a liderança e não queremos. A gente não quer. Aí a gente olha um para o outro, conversa e diz assim, olha, a gente não quer, mas se Deus quer e a gente quer caminhar com Ele, a gente tem que fazer o que Ele quer. E nunca é sobre nós, né? A gente decide, movidos ali por aquele primeiro amor, que na verdade nos fez, né, seguir contra a carne e a favor da palavra. Né? Por isso que tem a música Resgate o Primeiro Amor, né? Traga ali o primeiro amor, porque você é voltado ali por um ímpeto muito grande. Depois você vai utilizando a razão e a razão começa a te afastar. Né? Quando Deus fala contigo, faça isso, e você acha que razoavelmente você se coloca num patamar de contestar uma vontade do Senhor. Sendo que tu é limitado, tu nasce e morre, Deus ele não existe porque ele não nasceu, né? Ele sempre existiu. Sempre. Então tu se coloca num patamar de assim, não, tá errado. O que eu acho é que tá certo. Primeiro que acha, não tem certeza, né? E aí a gente entra nessa liderança e aí a gente consegue, né, trazer um benefício principal. Quando você se coloca, se projeta ali em um patamar onde você é observado por outras pessoas, porque liderança é muito desafiador, e você começa a ter outros olhares para você começa a se policiar mais. Sim. Então, se expor ao medo, porque quem está na liderança, antes de aceitar, fica com medo do quê? De não ser capaz. E na Bíblia a gente vê inúmeros casos de pessoas que não são capazes, recebendo de Cristo a orientação para liderança, para ministérios, né? E se Deus fosse chamar um capacitado, aí saiba que não é Deus. Deus não olha currículo. Deus não quer saber disso. Ele olha a disponibilidade. Isso. O coração, né? E a gente estava disponível. E a gente aceita. E foi a melhor decisão. E não, se você não tivesse preparado, que a gente nunca está preparado, com certeza estaria outro. É isso. Se você não se achar preparado, né? Porque a gente não se achou, mas a gente decidiu a voz do Senhor, né? E aí foi que a gente percebeu que o moído, não o moído de barulho, mas o moído de prensa de azeite foi maior. Sim. Primeiro, com o Espírito Santo, não faça isso, que isso não é mais para você. O servir cura, né? Não faça isso, porque se alguém cair ao te ver errando, você vai ter uma dura pena. Está na palavra. Meu Deus, é forte. Então você é obrigado pelo seu coach Espírito Santo a ser... É muito forte. Né, você não é obrigado a ser líder. Né? Você não é obrigado. Siga aí o seu achismo. Né? Você não é obrigado a ser líder. Mas na hora que for, saiba que o peso vai ser dobrado. Se você fizer um dos meus pequeninos, assim diz o Senhor, a sua palavra caírem, tropeçarem. Isso. Né? Então, a gente entra nesse tema liderança porque é nosso dia a dia. Né? Apesar de uma experiência não tão grande assim, né? Somos jovens, né? Jovens na fé, mas já passamos muita coisa. Né? Vocês com o curso de casados, uma temática diferente, vamos dizer assim, é um tiro de 100 metros ali. E a gente no GC, né? No grupo de crescimento, que é mais uma maratona. Né? Onde a batalha espiritual, irmão, não muda. Não muda, não. É a mesma. Não muda. Mas o que a gente percebe, que além da batalha não mudar, é um pensamento, onde eu oro para a vitória chega, eu murcho. Né? No curso de vocês, né? No curso de vocês é ótimo, né? No curso Casados, onde vocês estão, quais são as dificuldades que vocês mais escutam falar de relacionamentos? Vocês pegam muito mais casais ali que estão no tudo ou nada. Sim. Né? Casais que, já fizemos de tudo, agora vamos tentar o casados para ver se salva. O que é que você mais escuta? Que é o problema. O problema é isso. Não, primeiro que chegam lá, né, amor, com aquela frase, aqui é a última cartada. É a última cartada, é a UTI aqui.
E aí começa, né? A gente vai, nas primeiras aulas, eles ficam bem assim, recatados. Aí começa a ver as aulas, e aí começam a ver... Ai, mas como tem a outra vertente, né? Ai, mas a gente é tão bom, acho que a gente nem precisa desse curso. Aí, no decorrer das aulas, a gente enfatiza na primeira aula e diz, olha, não há nada melhor que não possa melhorar. E o que está ruim vai ficar bom. Agora, basta que o compromisso é com o Senhor, com o casamento de vocês e, por último, com a gente. Embora a gente enfatize que a gente está servindo, que é um tempo precioso, que ali a gente está servindo com amor para ver que se com a gente deu certo, com eles também vão dar. E, no decorrer do curso, o que a gente mais escuta? Falta de perdão. A raiz. O coração endurecido. O coração endurecido. O coração endurecido. Ah, mas eu já perdoei demais. Né? Isso. Deve ser o argumento mais... E o segundo, a falta de comunicação. Aí é o... Porque são as prioridades, né? Sim. Trabalho. E aí não tem tempo. Sim. E eles não conseguem enxergar, né? E quando chegam lá, faltou a comunicação. Não tem mais comunicação. Moram dentro da casa, mas não se comunicam. São amigos. São amigos. Então isso gera muita separação, gera muita discordância. Por quê? Porque não conversam. Porque não perdoa. E é tão forte isso porque a falta de perdão leva à falta de comunicação. E a falta de comunicação gera a falta de papéis. Qual é o papel do David? Qual é o papel da Joana? Só que, muitas vezes, a Joana está fazendo o papel do David e o David está fazendo o papel da Joana. Ou só a Joana está com todos os papéis. Uma sobrecarga. Então, gera várias... São vários gatilhos. Sobrecarga, falta de perdão. A mulher não tem tempo para o marido, a mulher não tem tempo para o filho. Chega em casa, tem que fazer aquilo, do trabalho, vai lavar a louça, vai fazer aquilo. As coisas, embora do trabalho, tem que ser a mãe, a esposa, tudo. E muitas vezes o marido enxerga a esposa como uma empregada. E aí já colocou nem tempo, nem E aí nem eu te pergunto, prioridade, cadê a qualidade de vida dos dois? Será que o quarto está sendo as conversas difíceis? Ou o quarto está só como para dormir ou para fazer as necessidades fisiológicas de um casal? É isso aí. É muito disso. É perdão, falta de tempo e prioridade. Sim. E muitos esquecem o centro. Isso. Deus. Uhum. Porque tem uma brecha, né? Se não tem tempo para conversar, se não tem tempo para perdoar, aonde é que está o Senhor? Não está. Então eles querem a base, o centro. Né? Tipo assim, Jesus é o centro do nosso casamento. Sim. Meu irmão, se Jesus é o centro do casamento, tudo coopera. Para o bem daqueles que amam. Tudo vai dar certo. E não é só dizer, né? É colocar. Colocar é o centro do casamento. Tô perguntando, mas eu não tenho tempo de orar. Calma. O centro presume prioridade. Como tu tá tentando encaixar Jesus, Sim. Cristo, Deus na tua vida? Como? Se tu disse que ele é prioridade. Então ele vem primeiro. O resto é o resto. Mas o trabalho, mesmas coisas, a conversa é a mesma em todos os cantos. A conversa é a mesma dentro da gente. Sim. A gente se pega, né, orientando casais a ter prioridade, mas se a gente não estiver se questionando... Se a gente está tendo... A gente está tendo prioridade? Eu estou sendo um bom exemplo? Eu estou fazendo o que é para ser feito? Eu estou fazendo o que eu digo? Né? Quando a gente observa... Quando a gente observa, um pensador falava assim, um pensador cristão falava assim, que hoje eu tenho tanta coisa para fazer que se orar 3 horas ainda é pouco. Veja só, a condição de ter muita coisa para fazer, muito trabalho, muita coisa para fazer, é condição, é gatilho disparador para o mesmo tanto de tempo a ser orado. Só que a gente pensa até de maneira contrária. Né? Tem muita coisa, então hoje não dá para orar. Vixe, não deu, ó. Esqueci de orar. Mas não esqueceu de almoçar. Isso, aí a gente vai para aquele outro lado. Vai atrás da bênção, mas não vai atrás do abençoador. Porque nesses cafés, né, que a gente, nas aulas, a gente sempre tem um café individual com cada casal, que eles amam. Porque muitas vezes a gente filtra nesse café qual é o problema, né? Um dos. A gente pergunta, como é que está a vida espiritual de vocês? Porque, meu irmão, se a vida espiritual não estiver boa,
o resto vai por água abaixo. Não tem como a pessoa não ter uma vida, uma intimidade, um secreto com Deus e tá bem nas outras áreas. É impossível. A gente tira por nós mesmos. Se a gente não vigiar, porque a Bíblia diz, vigiar e orar. Não adianta você vigiar e não orar. Não adianta só orar e não vigiar. Tem que fazer as duas coisas. E primeiro vem o vigiar. Então, para orar, a gente tem primeiro vigiar. Porque se as duas coisas não estiverem inteiradas, não dá certo. Então, as pessoas não enxergam isso. Muitas vezes, alguns casais também não têm o entendimento, né? A oração juntos, que também quebra muitas cadeias, muitos grilhões. E não tem a intimidade. É no curso, através da apostila, que é pautada na Bíblia, eles têm esse entendimento. Então, no começo, assim, é bem desafiador, porque muitos casais não têm entendimento. E quando tem entendimento, aí fica naquela... aquele gatilho de não querer orar juntos, né? Aquela resistência. É um achismo, né? Se acostuma com aquela maneira de viver e acha que não dá. Não dá ou não tem um tempo. Na verdade, desculpa. Né? Às vezes, nós mesmos quer justificar. Sim. O que não tem como. Porque 5 minutos é verdadeiro? Acessou. Você não tem 5 minutos, irmão? E a gente sempre enfatiza. No carro. Sim. Tô indo trabalhar. Meu momento com Deus. Antes de dormir. Não dá pra ter? Então, assim, a gente vê muito isso. Então, é questão de prioridade, né? Então, isso tem acabado, tem derrubado. Tem minado muito. Tem minado muito. Então, assim, aí a gente tem que trazer, né, de uma maneira... E a culpa sempre é o trabalho. Sempre. A luz da palavra. Mas eu preciso trabalhar, irmão. Mas a gente também trabalha. A gente também trabalha. Todo mundo tem 24 horas. Sim, né? todo mundo. Então, assim, irmão, tem que ter um tempo. Tem que ter um tempo para vocês. Que a gente não orávamos juntos, que a gente também não tinha esse entendimento. Aí a gente sempre fala, é melhor ser de 2 do que 1. Então, os dois em comunhão, em sintonia, meu irmão, o trono vai direto pro céu. Porque Deus está vendo a conexão do casal. Porque o que é o X da questão? Eles têm vergonha de orarem juntos. E, tipo assim, uma vai... Por exemplo, tu tá orando, a Joana vai palpitar a tua oração. Aí, na Bíblia, na apostila lá fala que você não pode dar palpite. Deixa ele orar, o cônjuge orar, da forma que ele acha que é certo. Porque se eu for dar palpite, aí tem a trava. Quebra. Entendeu? Não quer dizer que você não tenha a sua oração individualmente. Tem individualmente, mas também tem juntos. Um casal. Né? Depois que a gente entrou na liderança, o que foi que eu acho que mais mudou na nossa casa? Mas mudou, primeiramente, essa questão do exemplo, né? Que a gente, quando assume a postura de líder, a gente é exemplo. A gente é exemplo e a gente é observado. Total. Né? Mesmo que a gente, às vezes, nem saiba, mas as pessoas observam. Sim. Então, a gente começou a realmente mudar a postura, ter o entendimento de que a gente precisava estar bem para poder cuidar de outras pessoas, né? Porque cuidar de casais, cuidar de famílias é uma responsabilidade muito grande. É verdade. Né? E eu acredito que essa questão de realmente ter uma nova postura foi algo que foi transformado na nossa vida, né? Quando a gente assumiu a liderança, quando a gente fez o curso com os meninos, né? Com o Ariel e a Elane, assim, a gente também... Divisor, né? Foi. Sim. A gente não foi pro curso achando assim, a gente é perfeito, não precisa. Não. Mas aí a gente ia fazendo as aulas e a gente ficava, poxa, mas isso aqui a gente já faz, né? O que a gente pensava era assim, se tá bom... dá pra pode melhorar. E aí a E gente outra também coisa, será foi... que tem alguma goteira que a gente não tá Sim. vendo porque tá no dia de sol? E se chegar a chuva vai virar uma inundação? Né? A gente pensou, a gente não é perfeito, então deve ter alguma coisa que tá errada. Sim. E tinha. Né? E tinha, Principalmente claro, a oração sempre no tem. casal. Então foi algo, essa questão da oração, né? Foi algo que a gente aprendeu no curso, assim, de orar junto e quebrar essa questão De de abrir a tipo, boca, né? eu vou ficar, vai me julgar, a vergonha, né? Sim. Assim, foi algo que a gente conseguiu realmente construir quando a gente fez o curso, que transformou mais ainda a nossa vida, porque, enfim, Aleluia. a oração é Glória oração, a Deus. né? Mas eu acredito que a postura mesmo de decidir mudar, né? Sim, isso aqui não é mais pra mim, porque agora eu sou líder, eu influencio pessoas, as pessoas vão me ver e eu preciso estar fazendo as coisas como Deus espera. Isso. Eu acredito que isso foi o nosso ponto-chave e a gente foi moldado e vem sendo até hoje, porque enfim, a gente não é perfeito, Sim. né? Sempre. Com a chegada do nosso filho, a gente também foi moldado em muitas coisas que influenciam no Que nosso teve casamento. que usar a apostila, né? É. Boa, que eu até mesmo ia perguntar, né?
com né, vocês estão lidando, né, com o fato já tem o Theo, né, e a gravidez agora, e isso como está impactando no servir. Vida como casal. Né? Traz um pouco do que a Joana já começou a falar, né? Sim. É isso, né? Os filhos é bênção do Senhor. Então a gente percebe uma certa resistência de casais em abrir a madre, vamos dizer assim, né? Uhum. Assumir essa responsabilidade. E a gente conversa num dia desse, né? Acho que essa semana. Por quê? Porque as pessoas não querem ter filho. É por egoísmo, não quer mudar o corpo, não quer deixar de ser a prioridade, não quer deixar de ser o centro da sua vida, né? não quer mudar a rotina, não quer deixar os sonhos de lado, para viver algo que é inesperado, porque é inesperado. Se você nunca foi mãe, obviamente, essa nova situação vai ser algo diferente, né? Sim. Vão aparecer desafios. E aí você se coloca na posição de medo de errar, de não ser uma boa mãe, um medo de repetir aquilo que os seus pais já foram para você. Aí você também entra no patamar de eu não quero abrir mão da minha noite de sono, eu não quero abrir mão do meu trabalho, principalmente mulher, né, que tem isso, né? Porque precisa se dedicar a parte ali da dor, do momento que vai ficar ali no pós-parto, né, naquele puerpério. E aí o homem também, às vezes, quer o filho, por ser, vamos dizer assim, menos doloroso ali no ato, né? Mas é mais uma responsabilidade, né? É mais uma responsabilidade. E aí não quer, porque não quer mudar a rotina, não quer ver a esposa também tendo o corpo ali modificado. Então, a gente percebe isso, que filhos, quando a gente diz que... Pergunta, quantos filhos você quer ter? Aí eu digo logo 5. Que aí ninguém, né? Ficava me cobrando de filho. Mas era a realidade. Eu via o vô dela. 6 mulheres. Hoje, cada uma dorme um dia. E se eles não quisessem ter aberto mão? E aí eu fiz a pergunta para ele, né? Mas o senhor Edivaldo, no seu tempo não era assim, né? No seu tempo não era assim. Ele, que conversa. Eu era julgado por toda a minha família. O que é que tu tá querendo fazer com essas 6 filhas? Como que eles vão fazer vocês comerem? Quem? Onde é que eles vão achar tudo isso? Tu é doido. Então eles eram taxados de doido. Então a todo tempo o mundo te taxa ali. Né? Quando você abre mão, né? Se não tiver filho é porque tu não quer ser filho, não quer ter filho, e aí tu é julgado por não querer ter filho. Aí tu quer ter filho, vai ter filho? Como? Vai viver de quê? No mundo desse, numa época dessa. Isso começa, toda época é difícil. Né? Toda época é difícil, tem seus desafios. Tem desafios. Sim, com certeza. E aí tu tem tu demora pra ter outro, vai demorando demais pra ter o outro. A gente teve logo em seguida. Já? Meu Deus. Já? Sempre tem alguém pra julgar. Sempre. Percebe que sempre tem alguém apontando. E sempre vai ter. Se tu deixar de fazer o que Deus está te mandando fazer, tu vai ficar com tudo ruim. O julgamento e fora da presença do Senhor. E aí nós encorajamos, né? Quem tem, né? Quem carrega esse dedo apontador, né? Eu te encorajo a tu deixar isso de lado, porque não vai mudar. Então, é melhor tu servir, é melhor tu realmente seguir aquilo que o Senhor tem para a tua vida, para o teu casamento, para a tua história, para a tua família, e esquecer as vozes. E ouvir a voz de Deus. Porque aquele ditado que diz, fazendo, vão falar. Sem fazer, vão falar. Então, a escolha é tua. Vão ficar parados? Não, Deus não me chamou para ficar parado. Então vamos pegar tudo aquilo que o Senhor transformou Somos rios. e vamos derramar na vida de outros para que outros vejam que Deus faz. Não é sobre nós. É sobre... Porque a gente não é sobre um cargo. É sobre a missão que Deus nos confiou. Sim. Porque tem muita gente aí buscando cargo. Nós somos atrás de cargo. Nós somos servos. E nós nem queríamos. Foi verdade. O Senhor que nos achou. Pois é isso, irmão, né? Como você disse, a busca pelo cargo, a gente nem percebe na Bíblia que as pessoas que são chamadas, que aceitam ali, né? Elas aceitam porque, enfim, é Deus que está chamando. E eles percebem que isso, né? Fazer a vontade desse Deus, que eles estão tendo ali o contato, é o melhor caminho. E a primeira liderança que a gente tem, até não entendo quando a pessoa diz, não nasci para ser líder. Calma. Tu é casado, o sacerdote do lar, logo, vocês dois já são os líderes da sua casa.
Imagina É o nosso só... primeiro ministério, né? É o primeiro ministério. Imagina só o teu filho dizendo, ouvindo o pai dizer que tu não nasceu para ser líder. Como assim? Pá, eu tô. E eu? É como se Deus dissesse, olha, filho, infelizmente, papai do céu não nasceu para ser líder. Não. Ser líder é ter ali total confiança sendo gerada em você. Né? Quando, falando de filiação de nós com Deus. Sim. Né? Com humanos, não. Mas com Deus, sim. Mas, e filhos que a gente gera ou que são adotados ali, tem a confiança, principalmente no início, né? Voltadas para nós. E aí é isso, né? Filhos, no nosso caso, né? Falando assim, mais para o nosso caso, foi algo, um divisor que transformou. A gente sempre quis ter filhos, né? A gente passa ali a vida inteira sem nunca nenhum método contraceptivo, nenhum método contraceptivo, e a gente ficava naquela, será que tem algum problema? A Joana fez todos os exames e tudo, não tinha nada. E aí eu comecei a fazer os exames, também não terminei, e aí deixei para lá, abandonei. E aí, de repente, uma oração, eu profetizo na barriga da minha esposa, coisa que eu nunca tinha feito numa conferência da videira. E aí, a partir daí, existe uma oração na nossa casa, mais uma profecia, e aí a filha da prima dela, que é do Shalom, reza pela Joana. Mamãe, a gente precisa rezar. Ana, não é nem profético, né, o nome dela? Ana, não é nem profético. E aí a gente precisa rezar pela tia Joana. Do absoluto nada ali, da vontade da criança. Né? E aí elas rezam pela Joana, e aí quando é em setembro, a Joana descobre. Na verdade, a Cristiane, a prima da Joana, olha o exame da Joana. Minha prima, tem alguma coisa aqui errada. Ou tu tá grávida, ou tá descompensado aqui teus hormônios. E aí o Theo chega, depois de uma profecia, e aí muda a nossa vida, né? Vem como uma outra profecia de prosperidade, e ele nos mostra muito ali, forte, de fato, o que é ser pai. Ele inaugura esse papel na nossa vida. Muito bom. Né? E aí a gente se encontra, porque muitas vezes à noite, balançando ele, né? Como alguém pode não escolher isso? Né? Como alguém pode não escolher isso? Porque a bênção, quando ela chega como um campo cheio de trigo para colher. Colher é trabalhar. Trabalhar é árduo, sua. Né? Isso é o trabalho da colheita. Você pede a bênção e reclama do IPVA do carro que você pediu. Isso não entra na minha cabeça. Tem que estar preparado. O IPVA tá tão caro, né, irmão? Irmão, tu pediu o carro, cara. Tá na tua mão. Eu pedi a criança. O mínimo que eu posso fazer é balançar ela para ela parar de chorar. E aí, tá lá, com essa oportunidade, todos os dias. Eu agradeço a Deus por estar ali, de madrugada. Eu disse, Senhor, também eu preciso de uma ajuda aí para não morrer, né? Sem dormir, né? Mas aí é ser grato. Mas não é ser grato na hora que o bebê chegou com saúde. É ser grato na hora do choro e da fraldinha cheia. Eu acho que são dois extremos muito perigosos, né? A gente precisa ter um equilíbrio. Filho, claro, é bênção, é maravilhoso, é transformador quando você se permite realmente ser transformado. Porque na minha perspectiva como mãe, eu enxergo assim, meu filho veio para me mostrar como o Senhor enxerga a gente. Isso. Sabe? Muito forte. Muitas vezes a gente tá ali querendo fazer uma coisa errada e o Senhor diz, filho, não é assim. Da mesma forma a gente educando os nossos filhos. Da mesma forma a gente se doando pelos nossos filhos, sabe? Num dia cansativo, que eu tava exausta, que eu queria dormir, mas eu tinha que estar ali pro meu filho. Da mesma forma é o Senhor com a gente. Né? Então, assim, para Deus não existe cansaço. Ele tá conosco todos os minutos, segundos do nosso dia. Então, isso é algo que me fez refletir muito, sabe? Às vezes nas madrugadas, né? Porque, enfim, é desafiador. Não são só flores. É maravilhoso. Mas tem os seus desafios. Não adianta dizer que não. Sim. É isso, né? E você tem essa visão de como Deus nos enxerga. Pelo menos foi o que a gente percebeu. Que foi um rapaz da internet e sobrou um pouquinho de fibra ótica. É uma varinha boa, rapaz. Igual a varinha que tem na Bíblia para poder fazer a repreensão. Né? E aí eu guardei para ser a varinha da repreensão. Mas isso apertou tanto meu coração.
saber que vou ter que usar em determinado momento, né? Mas se não usar aquele gesto de poupar, pode ser o verdadeiro abertura de buraco, abertura de precipício para o nosso filho. É melhor obedecer do que sacrificar. Não corrigir, mas saiba que é inclusive mais sacrificante estar como o que repreende do que no papel daquele que é repreendido. Hoje, como pai, eu consigo enxergar essa misericórdia que o Senhor tem conosco. Quão difícil é ter colocado o próprio filho, entregá-lo para o bem daqueles que, na nossa visão, muitas vezes nem merecia, né? E salvou todo mundo. E aí nós, como pais, precisamos estar ali, também cumprindo esse papel de repreender, para que os nossos filhos consigam crescer sabendo que existe um limite e existe um caminho, entendeu? Se não for seguido, vai ser por escolha própria. Mas nós, como os pais, precisamos cumprir o que está na Bíblia. Responsabilidade quanto a isso. Repreende o teu filho. Mostra o caminho, que ele não se apartará. E, cara, é tão engraçado que enquanto vocês falavam aí, e o Senhor me dava uma visão, sabe? E eu via a menina de vocês sendo uma mulher, uma levita. Tu crendo que eu tô te dizendo agora? Canta ou toca? Irmão, eu via ela ali, calabrasurialabracantarás. Eu via ela creio, com Senhor um Jesus. violão, camachorilibicomaná. E o Senhor me dizia assim, ó, vou eu colocar ela em outro patamar, como levita Em nome de do Jesus. Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Irmão, é forte o que Deus me mostrou aqui. E aí eu dizia assim, Senhor, mas como é que eu vou falar isso? E o Theo? Aí o Senhor me dizia, sabe o quê? Um prego, outro toca. Meu Deus. O Senhor me mostrava ele como um rapaz, como um homem. Eu via claramente, irmão, de óculos, sabe? Meu Deus, E alaxacamasorilibricomaná. E o Senhor me dizia assim, ó, o Theo vai ser um professor da palavra de Deus. Amém. Irmão, tu vê quanto isso é forte? É forte. Porque eu perguntei, Senhor, mas como é que eu vou falar dela? E o Theo? Porque, irmão, esse Deus não é gente, né? E ele falou pra mim aqui. Eu fui 2 vezes no banheiro, irmão. Nas 2 vezes, uma vez o Senhor falou sobre algo que eu vou te dizer depois, mas agora voltado para filho, o Senhor bradou. Então assim, ó, eu via ele ensinando, sabe? É claro, sim, eles vão se encaixar. Nítido, ele pregando, forte. mas ele trazendo assim a pauta do ensinamento, com autoridade, entendeu? E aí, voltando aqui para nós, falando sobre filho, o quão é importante essa responsabilidade. Ontem eu recebi um áudio do Levi, e o Levi dizia assim, papai, quando o senhor terminar a oração, escuta o meu áudio. Quando você terminar a oração, escuta o meu áudio. Quer dizer, ele já tem um entendimento. Ah, para quem está ouvindo aí, de repente pode parecer besteira, mas, papai, quando tu terminar a oração, escuta o meu áudio. Quer dizer, eu vejo o temor. Sabe já que a prioridade é a oração. Ele então, ensinou ele sobre a entende prioridade. que a prioridade é onde nós estamos orando Quem e serviu. servindo. Depois o senhor escuta o meu áudio. Cara, o Levi tem 6 anos. Ele poderia não ter esse entendimento. Ele poderia simplesmente mandar o áudio dele, dizer o que ele queria. E pronto, ele é uma criança. Não! Papai, paz do Senhor, antes, quando o senhor terminar a oração, escuta o meu áudio. Irmão, isso só quem faz é o Senhor. Mas por quê? Porque nós aceitamos ser direcionado pelo Espírito Santo. Nós aceitamos, enquanto o mundo diz que ter filho é peso. Nós estamos aqui caro. para quebrar. Em nome de Nós Jesus. não vivemos sobre Aleluia. o que o mundo diz. Nós vivemos sobre o que o Senhor diz. O Senhor diz que filho é bênção. Se Deus ele deu a promessa, meu irmão, ele vai dar a providência, irmão. Aí tem gente, o IPVA. Ei, meu irmão, se Deus te deu o carro, ele cuida do IPVA, ele cuida do pneu, ele cuida da manutenção. Imagina do filho. Meu Deus, ei, irmão,
quando eu falei para ti diante do Senhor, que o Senhor me disse assim, quando o Theo nascer, nada vai ser necessário, e ele vem para abrir, abriu ou não? Abriu. E aí o testemunho é nosso. Filho é caro? Filho é caro? Não. Não. Sabe por quê? Sabe por que filho não é caro? Eu não vou longe, eu vou na nossa vida. A gente recebe eu recebi um salário. O primeiro mês do Theo, a minha sogra pagou as contas da minha casa. Meu Deus, é forte. Entendeu? No primeiro mês. No segundo mês, eu recebo um salário. No terceiro mês, o salário é o dízimo. Não, mas filho, é caro. Pra mim, não é. Pra mim, ele foi multiplicador. Pra quem confia, não é. Mão, abre incrível. Nossa, aqui o Levi também, cara, quando o Levi chegou na nossa vida, ele trouxe um mundo diferente. Foi a personificação de Deus. E detalhe, e repara que eles não é só pra nós, é pra toda a família. Irmão, o Levi, o Theo, né, e os que ainda estão por vir, eles são canais não só pra nossa vida, mas pra toda a família. Eu vejo na minha casa. Ele é a cura. O Levi foi a cura do pai da Elane. O Levi é a alegria da casa da mãe da Elane. Dá pra tu entender? O Theo, cara. É demais. O Theo a gente olha e vê, cara, o Theo, eu não tenho medo de dizer. Eu não tenho medo de dizer pra quem tá ouvindo. O Theo é a alegria da filha, do filho que a tua irmã vai ter. Eu creio. O Theo veio e abençoou vocês de uma maneira tão tremenda que ela, Alá, Chaca, Alabraçura e Alabracantarás, não se via mais como mãe. Por quê? Porque há uma vontade muito forte de ser mãe. E quando o Theo, aquilo reacendeu a chama. É igual oração. Se tu deixa de orar, vai diminuindo. É igual exercício. Tu treina, o músculo cresce. Quando tu para, atrofia. Então assim, cara, quão é importante a paternidade. Demais. Irmão, é tanto que tu me disse uma vez, irmão, agora eu te entendo. Porque só entende quem tem, quem vive. É verdade. É por isso que quem não tem como. E quando a gente escuta até de quem tem dizer que filho é peso, irmão, meu Deus, é só Jesus. É que nem assim, ó, ele nos ama tanto que nem não poupou o próprio filho. Sim. A gente ama tanto que a gente não poupa nós mesmos. É isso aí. A nossa saúde está em segundo plano, né? As nossas vontades, quereres pessoais está em segundo plano, porque a gente ama tanto que doa tudo. Prioridade é ele. Né? Na verdade, a prioridade tem que ser Cristo na nossa vida. Mas a gente vai contar isso. Ele é tão assim, até como casal, ele observa, ele diz, mamãe, papai, eu vou correr quando eu tiver minha esposa também, tá? Vou correr com ela. Influencia. Exemplo. Influencia, irmão. Base, centro. Deus. É verdade. Né, irmão? É muito Tá forte. contigo. A irmã tocou aqui, casais, treinem juntos. Sim. Não É abra verdade. essa porta, viu? É verdade. Não dê legalidade. É. A gente sempre treinou juntos, né? É. Então, E até parada agora por porque. um tempo. Até porque o nosso corpo é o que, irmão? Templo e do morada. Espírito Santo. A verdade, o meu não era templo, era uma catedral. Agora tá ficando... Era Outro uma CPF, catedral. outro CPF. Mas glória a Em Deus. nome de Jesus. É isso, né? A gente... Que coisa boa, né? Muito bom. Que coisa boa, que conversa maravilhosa. E quantos temas novos já surgiram aqui, Sim. né? Já. Permeando a nossa vida. Abriu aqui leque de várias coisas. Deus deu muito gatilhos aqui em várias direções para que a gente possa aprofundar, né? Glória a Deus. E hoje, né? No Dia dos Namorados, É né, irmão? isso, né? Toca de novo, Didi, uma música aí romântica, né? Da igreja, em nome de Jesus. Vamos influenciar Vamos esses dar outro beijo na casais. nossa esposa, né? Vamos. Propagar, né? Vamos. Olha no olho da sua esposa agora, se você estiver do lado dela. Dê um beijo nela e diga assim, eu te amo. Quanto tempo faz, né? Que você não diz eu te amo de forma lá, né? Sincera, presente. Olhando no Se- olho, né? Eu te amo no celular, notificação, né? Tira esse celular do Sem bolso. falar que muitas vezes o te amo vem só pelo telefone, né? Nunca vem pessoalmente. Não, é isso. Ou quando é o também. É. Ixi, só o também aí já... TPM. É, tá aí. Abreviado. Então vamos agora Vamos dar fazer... agora. Toca a música
romântica da igreja, Amém. pra gente, né, É. servir de exemplo pra esses casais que estão assistindo agora. Glória a Deus. Imaginei vários corações. Te amo! Imaginei vários corações agora, mas na edição. Entendeu? Amém. É isso, né? Que É coisa isso. boa. Né? E agora vamos deixar as esposas, né? Cada um dar uma mensagem para aquela esposa, para aquela mulher, né? Tira do coração algo que o Senhor já colocou, porque o Senhor colocou. Eu Né? creio. Pronto. Manda a tua mensagem pra gente ir pra essas mulheres que estão assistindo. Pronto, vamos lá. Eu vejo muito essa questão que a gente falou, né, de filhos e tudo, e mulheres que vivem essa promessa e se negam a viver essa promessa, né? Então, assim, se abram, se permitam. Há mulheres que nunca tiveram um filho, mas que querem, que às vezes tá difícil e tudo, confiem no Senhor, porque Ele tem um tempo certo para tudo. E que vocês sejam abençoadas em viver essa dádiva que é a maternidade, porque é algo, assim, que só vivendo para explicar. Né? E as que ficam na dúvida, no medo, se permitam, entreguem o controle da vida ao Senhor, porque é Ele que faz tudo, Ele providencia tudo. E aí a minha mensagem hoje é que vocês possam se permitir, né? Viver, que é muito bom, é excelente, é assim, uma das melhores coisas que pode acontecer na vida de uma mulher. E que vocês possam realmente entregar o controle ao Senhor e que Ele possa fazer o infinitamente mais que Ele tem para a vida de cada um de vocês. Sejam sábios, edifiquem o lar de vocês e confiem no Senhor. Amém. Amém. E enquanto a Joana estava falando, eu lembrei de uma amiga minha que ela é tentante. E ela muitas vezes deixava de orar. Só que eu digo para você, mulher, não pare de orar. Se você tem uma promessa, ore e faça a sua parte como mulher, como casal. Uma hora ou outra na hora de Deus, né? Porque Deus não nos dá uma coisa, uma promessa, quando a gente não está preparado. Ele só vai nos dar a promessa quando tudo estiver no seu devido lugar e a casa estiver arrumada. A criança não vai chegar com tudo bagunçado. Deus é um Deus educado, Ele é um Deus altamente zeloso, então Ele só vai dar a promessa quando a casa estiver arrumada, quando o casal estiver alinhado, e se o casal não estiver alinhado, ele vai chegar para alinhar. Mas a casa, pelo menos, tem que estar arrumada. E você, mulher, seja virtuosa, sabe, assim como a Joana falou. Ore pelo seu marido, pelo seu casamento, feche as brechas, né? Conversem, tenha as conversas difíceis, porque é nas conversas difíceis que a gente cresce. Como casal, né? Tenha o seu marido, o seu cônjuge como seu melhor amigo. Orem juntos, mas orem também agindo, né? Deus, eu estou orando por isso aqui, mas qual é a minha parte? E antes de qualquer coisa, orem. Orem pelos projetos, pelos sonhos, que eu tenho certeza que quando a gente coloca o pé, Deus coloca o chão. Amém. Então, Deus abençoe vocês poderosamente. É isso, né? Vamos Amém. ficando por aqui. É mais um episódio. Fiquem com Deus. Né? Coloca o teu pedido de oração aqui embaixo. Amém. Compartilha se isso fez sentido para a tua vida. Compartilha Amém. no grupo da tua família. Compartilha nas tuas redes sociais. Compartilha com todo mundo. Compartilha, Aproveita né? os namorados Compartilha. aí e solta. É, porque e solta. tem unção dobrada sobre a vida de vocês. Em nome de Amém. Jesus. Não É. deixe de levar sua esposa para sair ou então faça você o jantar para ela. Amém. Seja romântico, né? É romântico. É isso. Deus Fique com abençoe. Deus. Até mais. Deus abençoe. Até mais. Tchau.